Enfim, a seleção está convocada. Tite, no dia 14, deu para a FIFA uma lista de 35 nomes, 12 misteriosos, mas divulgou os 23 oficiais, aqueles jogadores que vão para a Copa do Mundo. E eu vou comentar sobre a convocação da seleção de Tite para a Rússia no programa Lança da Copa dessa vez. Vamos começar pelos goleiros. Não tinha nenhuma dúvida, Alisson titularíssimo, jogou praticamente 90% das partidas com Tite, Ederson reserva de qualidade, faltava o terceiro goleiro. Não teve muita zebra em relação a isso. A convocação do Tite, inclusive, teve pouquíssimas surpresas, que a gente pode considerar assim. E ele optou pelo Cássio, goleiro do Corinthians, goleiro da confiança dele, foi treinado por ele na campanha do título mundial, é um goleiro que tem sorte nos momentos decisivos e acabou sendo uma boa escolha. O Cássio entra como terceiro goleiro, sem a menor dúvida, mas é uma escolha bastante esperada por todos. Agora os laterais. Daniel Alves cortado por lesão. Infelizmente, o Brasil vai sem o melhor lateral direito do mundo no momento. O Fagner também machucado, mas com possibilidade de se recuperar até a Copa do Mundo, acabou sendo convocado, mas ele não está 100%. E, já que não tinha o Daniel Alves, o Tite optou pelo Danilo na lateral direita. Então nós temos o Fagner e o Danilo, com o Danilo começando na frente, como o próprio Tite disse, sendo titular nos primeiros treinos, provavelmente titular nos 2 amistosos que o Brasil vai fazer antes da Copa do Mundo. Ele pode conquistar essa vaga. Ele é um jogador que tem um cacife maior do que o Fagner, embora o Fagner tenha um histórico maior com o Tite na seleção. Na lateral esquerda, dúvida nenhuma, Marcelo, melhor lateral esquerdo do mundo, e como seu reserva, Felipe Luís, do Atlético de Madrid, recém-campeão da Liga Europa. Ele estava lesionado, mas ele voltou a tempo, está jogando bem, está jogando com qualidade, não está sentindo a lesão, então ele é um reserva de altíssimo nível para o Marcelo. Vamos aos zagueiros. Tinha uma trinca que ninguém tinha dúvida. O Marquinhos, o Miranda e o Thiago Silva. O pessoal até está falando se pode ter alguma discussão em relação ao jogador que vai ser titular. Não, imagino que Marquinhos e Miranda titulares, Thiago Silva a primeira opção. A única dúvida que pairava até a convocação era quem seria o quarto zagueiro. Rodrigo Caio, seria o Gil. A opção foi pelo Jeromel, uma opção acertadíssima. Jeromel é o melhor zagueiro que atua no futebol brasileiro no momento. E muito curiosa foi a afirmação do Tite que o Dedé do Cruzeiro, que ficou praticamente 4 anos às voltas com lesões, ele só voltou a jogar um pouco mais consistentemente nos últimos meses, merecia entrar na lista dos 35, para você ver como é que o Dedé tem qualidade. É um jogador que lá no final da carreira ele vai falar, poxa vida, eu perdi as oportunidades na Copa do Mundo. Seria o novo Moser, né? Eu falo do Moser porque o Moser perdeu 2 convocações de Copa, incluindo a de 94, que ele seria titular num primeiro momento. O Dedé certamente estaria na relação de 2014, se machucou, e agora na de 2018 não se recuperou a tempo da lesão que ele começou a sentir a partir de 2014, infelizmente. Mas Jeromel está convocado, vai ser o segundo reserva e está muito bem escolhido. Vamos ao meio de campo, né? Começando com o pessoal que vai atuar mais como volante. O Tite tinha 3 nomes absolutamente certos, né? E não iria deixar de convocar nem o Casemiro, primeiro volante, titularíssimo, jogador do Real Madrid, nem o Paulinho, nem o Fernandinho. Então esses 3 jogadores estavam absolutamente certos, convocações muito seguras em relação a isso. Os outros jogadores de meio de campo, Renato Augusto era o nome certo também, assim como Felipe Coutinho, como William, né? Então a convocação da seleção brasileira em relação ao meio de campo tinha uma pequena dúvida. Quem seria o jogador de meio de campo que iria fazer a função de um meio armador, que pudesse vir como volante, que pudesse jogar um pouquinho mais à frente? E a aposta foi no Fred, do Shakhtar. O Fred, ele veio sendo convocado pelo Tite, não seria uma surpresa se ele estivesse nessa lista, e acabou acontecendo. O Fred, eu imagino que ele não seja um nome contestado em relação a essa posição que ele foi convocado. Algumas pessoas podem falar, poxa, poderia ter colocado aí talvez o Lucas Lima do Palmeiras, botar um jogador de maior envergadura no futebol nacional, mas o Fred está muito bem no Shakhtar, um dos destaques do time. Vamos imaginar o seguinte, o Fred como o William na época do Shakhtar, um pouquinho antes dele ir para o Chelsea. É uma aposta bastante segura. E o pessoal mais à frente, né? O Douglas Costa, uma aposta bastante segura, Neymar, óbvia, Gabriel Jesus, óbvia, Firmino também. Então, faltava uma única, última opção. Muitos estavam imaginando Luan, poderia entrar por ali. Alguns imaginavam o William José, que poderia ser o camisa 9 autêntico. Quem que poderia pintar? O Tite foi num jogador que ele convocou sistematicamente, que é o Taison.
A questão toda é o seguinte, eu imagino que dos 23 jogadores, o Tyson, que pode ser considerado o 23º chamado, né? Ou 22º, se alguém considerar que o 23º é o terceiro goleiro, que menos vai jogar, mas o Tyson era a grande dúvida, a grande incógnita. O Tite optou por um jogador que ele já conhecia e está levando o Tyson como uma opção, porque ele considera que o Tyson tanto pode fazer a função do antigo ponta de lança, jogar centralizado mais para o meio de campo, ou como ser um homem de frente. Mas vamos levar em consideração, mesmo ele sendo o jogador mais contestado dessa lista, com toda a certeza, entendeu? O Tyson é a última opção de reserva, tanto no meio de campo quanto no ataque. Vai fazer pouca diferença. Então é isso, pessoal. Esse é o comentário sobre os 23 convocados pelo Tite. Espero que todos tenham gostado da convocação. Mas sempre tem aquele que... Quem ficou faltando, né? Na sua opinião, quem ficou faltando na lista dos 23 do Tite? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Curta e compartilhe o programa Lance na Copa. Um grande abraço para vocês.